tua noiva, grande Pai. Graças a Deus. Pai Santo, muito obrigado por tudo. Sim, Senhor. Abençoe essa noite a cada um de nós. Amém. Abençoe meus irmãos que estão ouvindo via internet. Amém. Saúde os irmãos de Jundiaí, os irmãos de Itatiba. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar um hino? 222. 222. Existe alguém? Existe um alguém? Existe um alguém comigo que não vejo, mas presinto, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer no meu lugar. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. E quando o vale da morte eu tiver que atravessar, alguém minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Então na eternidade, para sempre eu louvarei, com este alguém ao meu lado, feliz para sempre serei. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a nossa noite, né? Amém. Vamos ver mais um hino aqui. 277. Amém. O Senhor da ceifa. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando
Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento a teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando. Amém. Que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao seu mandar. Breves os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegro sempre ao seu mandar. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos ver mais um hino aqui para a gente cantar. 261. 261. Lindo esse hino, viu? Achou? 261. Achou? Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desce lá com Jesus, o Senhor. Nós devemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar vários hinos de louvor ao Cordeiro que veio
nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus abençoe cada um de vocês essa noite. Amém. Que vocês possam sair diferente da maneira que vocês entraram. Amém. Que vocês possam sair melhor do que chegaram. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos já, para nós já entrarmos nas Escrituras. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos seguir. Graças a Deus. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Encontraram? Então, em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 a seguir, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti.
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Amém. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado a Deus por mais uma noite, por mais um partir do pão, Senhor, por mais um partir da palavra, do pão e do vinho, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito por nós até aqui. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Muito obrigado, Senhor. Peço pelos meus irmãos presentes, os irmãos acompanhando através da rádio. Pai Santo, que o benefício do Senhor possa alcançar cada um de seus filhos nesse momento, Senhor. Ó Deus, sabemos que as grandes igrejas, ó Pai, os grandes tabernáculos aí afora, têm deixado a sua palavra, ó Deus, de uma determinada parte, Senhor. Muitos têm ficado com apenas uma parte da tua palavra, ó Deus. Mas nós sabemos que a obediência completa à palavra do Senhor nos dá direito ao selo da palavra, Senhor. Então, ó Deus, que a obediência possa estar sempre presente no coração dos eleitos do último dia, Senhor. Peço que tome esse culto mais uma vez, ó Pai. Abençoe meus irmãos e que possamos juntos alimentarmos da tua palavra, Pai. Pedimos o nome de Jesus Cristo para a tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Deixa eu prender aquela cachorra lá dentro. Amém. Graças a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Só o fato de estarmos aqui já é uma vitória. Só o fato de você respirar já é uma vitória. Quantas pessoas não têm capacidade de respirar o ar que Deus tem dado? Né? Mas as pessoas, elas só querem os benefícios de Deus. Mas os servos, os filhos de Deus, eles estão aqui para servir a Deus. Amém? Amém. E os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Então estamos aqui, as pessoas vão olhar para a tua carne, mas existe um espírito verdadeiro que unge vocês. Amém. Que traz vocês à casa de Deus, da mesma forma que vocês estão sentadinhos aí para participar do pão e do vinho. Amém. Amém? Então nós vamos conversar um pouco sobre o batismo. Porque algumas pessoas, muitas vezes você não tem resposta para as pessoas. Eu fiz questão de entrar nesse tema até por causa de uma pessoa, de um irmão. Chegaram para ele e disseram, mas no nome de quem eles batizavam antigamente? Eles batizavam no Antigo Testamento. Porque quando você fala do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, mas e no Antigo Testamento, como que era batizado? Eles estão querendo dizer, você está querendo sustentar um nome que não era sustentado no Antigo Testamento. Então vocês observam aqui, nós começamos falando de João Batista. Você tem Malaquias como o último profeta, eles dizem, o último livro do Antigo Testamento. Mas você vê que João Batista, ele estava na porta. Ele estava na divisa, vamos colocar assim. Ele estava na fronteira. Quando você está na fronteira, um passo você está de um país, e quando você volta, você já está no país de origem, onde você estava antes. E João Batista estava entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém. Aí as pessoas falam, mas o batismo em nome de Jesus, eles estão querendo sustentar um batismo trinitário. Como que você quer usar o nome de Jesus hoje, se não era usado lá atrás? É importante entendermos essas coisas, porque são 3 estágios na vida do cristão. A justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Amém.
Amém. Então você observa que João Batista aqui, ele não estava aqui porque ele queria. Ele não tomou uma posição porque ele queria. Você observa que houve uma ordem para ele aqui. Olha o que está escrito no versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto. Não era João Batista que clamava no deserto. Ele era a voz daquele que clamava. Amém. O que está sendo ensinado para você é que ele era a voz daquele que estava clamando. Homem nenhum pode ouvir a voz de Deus, a não ser através de um vaso. Amém. Está dando para captar, né? Ele era a voz daquele que estava clamando. Da mesma forma, tem um ser clamando aqui hoje, tem que ter um homem ungido para levar a voz dele às pessoas. Graças a Deus. Então João Batista era a voz do que clama no deserto. E o que aquele que clamava no deserto estava exigindo, pedindo para que João fizesse. Versículo 4. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. É isso que Deus estava pedindo para ele. Aí você diz, mas João Batista estava batizando no nome de quem? João Batista, ele batizava com água para arrependimento. Com água. E ele estava seguindo o mandamento de Deus. Amém. Não era mandamento do homem. Mas e no Antigo Testamento? Alguém foi batizado no Antigo Testamento? Podemos voltar um pouco aqui e dar uma olhada, né? 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais... Quem que é os nossos pais que eles estavam falando aqui? É os nossos irmãos lá atrás. Israel quando saiu do Egito. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Amém. E todos passaram pelo mar. Será que eles foram batizados? Está escrito aqui, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então não adianta a pessoa vir falar para você que o batismo é só no Novo Testamento. Israel, quando saiu do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, todos foram batizados. Amém. Isso aqui, isso não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras que estão afirmando isso. Amém. É importante você entender o valor do batismo, porque esse é o primeiro estágio na vida do cristão. Todos foram batizados. Aí a pessoa diz, não, mas no nome de quem Moisés batizou? A palavra está dizendo que eles foram batizados em Moisés, no mar. Mas por que não podia usar o nome de Jesus? Porque ainda não foi manifestado. Essas pessoas, eles vieram através de sacrifício de bodes, de ovelhas, apontando para o sacrifício verdadeiro que viria depois. Graças a Deus. Mas eles foram batizados lá atrás. Eles receberam o batismo. No versículo 3 de 1 Coríntios 10, está escrito, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Amém. Gente, isso é tão forte. Então essas pessoas, elas se batizaram e elas se alimentaram da mesma comida que aqueles crentes verdadeiros se alimentaram. Isso aí você tem que trazer para a sua vida e analisar. Essas pessoas, daqueles que saíram do Egito, quantos entraram na Terra Prometida? 2. E aqueles outros que comeram do maná? Morreram todos. Então não deixe Satanás enganar você, porque você é batizado, você agora já pode tomar da Santa Ceia, você agora já pode comer o maná.
Porque eu já estou salvo, é isso que está na mente das pessoas. Ela apenas passou pelo primeiro estágio. Você observa que eles participaram das bênçãos de Deus e não entraram na terra prometida. O que é que eu estou querendo dizer para você? Não fique contente com aquilo que você já adquiriu. Tenta buscar um pouquinho mais. Vai se abrindo um pouquinho mais. Senhor, eu preciso de algo mais. Eu preciso continuar na tua palavra, Senhor. É isso que falta. As pessoas esqueceram isso. Elas se acostumaram a estar na igreja. E você não pode acostumar com Deus. Você não pode acostumar com a palavra de Deus. Então esse batismo de João Batista, voltando agora para Marcos 1, já no versículo 5, está escrito aqui: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando você é batizado, você confessa seus pecados e é batizado. Você se arrepende. Então, vocês observam que as pessoas, elas foram para ter com João Batista. Elas tiveram o seu batismo. Elas tiveram uma vida mudada. Elas creram na pregação de João Batista. Amém? Amém. Então, as pessoas, os cristãos, os evangélicos, vamos dizer assim, daquele tempo, eles não criam no batismo de João. Eles não podiam suportar o batismo de João. Chegaram a interrogar Jesus. Então, em Mateus capítulo 21, capítulo 21, versículo 23, amém? Amém. Observa os sábios daquele tempo, se eles aceitavam a palavra de Deus. O assunto é sobre o batismo. Amém? E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo, dizendo, eles estavam interrogando Jesus, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Eles estavam questionando o ensinamento de Jesus. Mas quem deu autoridade para você fazer isso? Eles acharam que só eles podiam. Eles achavam que eles estavam certos na palavra de Deus e questionando Deus no corpo de carne, sem saber. E Jesus, respondendo, disse-lhes. Eles precisavam de uma resposta, né? Eu também vos perguntarei uma coisa. Eles perguntaram, Jesus disse, eu também vou perguntar algo para vocês agora. Amém. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Eles não queriam saber? Jesus, se vocês responderem a minha pergunta, eu vou falar para você com a autoridade de quem eu faço isso. Aí Jesus diz a eles assim, o batismo de João, de onde era? Sabe por que Jesus fez essa pergunta para eles aqui? Porque eles não criam no batismo de João. É o que você ouve hoje também. Eles não criam no batismo de João. Mas só que você sabe que tinha um ser que disse para João, voz do que clama no deserto. Amém. Existia um ser sobrenatural que tinha impulsionado João a fazer aquilo. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?
A pergunta que Jesus fez para eles. E pensavam entre si, dizendo, para só um pouquinho aqui. Eles pensavam entre eles. Você observa que o que está colocando para você aqui é o pensamento dele. O ser que estava em Jesus estava discernindo os pensamentos dele já. Sim. Já sabia o que eles estavam Graças pensando. a Deus. Deus não deixa escarnecer. Então, observa. E pensavam entre si, dizendo. Eles estavam pensando entre eles, porque eles precisavam responder a Jesus. Dar uma resposta para Jesus. Eles disseram, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? É o pensamento deles. Se dissermos que o que João está fazendo, o trabalho de João é do céu, ele vai nos dizer, por que vocês não creem então na palavra? Aí eles continuavam pensando. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Isso aí eram os pensamentos que já estavam sendo escancarados ali, e eles não sabiam que o próprio Deus, que discerniu os pensamentos de Sara, estava no filho agora, discernindo os pensamentos de todos eles ali. Amém. Amém. Deus não deixa escarnecer. E respondendo a Jesus, eles responderam a Jesus. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. E Jesus, e ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Amém. Você quer questionar Deus? Você observa que Jesus deixou esses homens numa sinuca de bico, para a pessoa entender um pouco melhor. É verdade. Tudo isso porque eles não criam no batismo, não criam na palavra de Deus. Por que Jesus usou a palavra batismo? Porque eles não criam. E não são qualquer pessoa que não crê hoje. São aquelas pessoas estudadas. São os estudados, eles estudaram a Deus, eles não podem aceitar uma simples mensagem que é pregada. Uma simples mensagem que é pregada que vocês estão dizendo amém. Mas quando nós apresentamos isso para as pessoas, elas dão as costas, elas fazem pouco disso. Aí vem aquele irmãozinho ali, você não precisa saber nem ler, nem escrever, você não precisa fazer nada. Você não precisa ter entendimento algum. Porque Pedro não tinha. Pedro, a Bíblia diz que ele era iletrado. E você observa o que Deus fez com ele. Então, a sua inteligência, quando ela cai por terra, é a inteligência de Deus que está em você. Amém. Amém. A inteligência de Deus. Que escola Jesus foi? Mas ele escrevia com o dedo no chão, ele fazia qualquer coisa, lia as escrituras para as pessoas. Mas por que ele não precisava? Porque ele já era a palavra. Amém. Amém. Graças Já era a a Deus. palavra num corpo de carne andando diante das pessoas. Graças a Deus. E hoje você é parte da palavra. Existe uma parte da palavra que está se cumprindo na sua vida. Tudo o que você precisa fazer é sair da frente. Amém. Existe um povo especial hoje que consegue. Existe um povo especial hoje que consegue sair da frente. Uma raça forte. Glória a Deus. Que ela consegue ceder seus pensamentos a Deus. Ela sai da frente para Deus agir. Mas a maioria não consegue. Porque não é da mesma natureza que você. Amém? Amém. Em Atos capítulo 19, versículo 1, a seguir, até o 4, o 5. Esse culto que a gente está tendo aqui hoje é sem meditação. O irmão Claudinho acompanhou a minha correria toda. É verdade. Saí do trabalho, cheguei tarde em casa, precisei resolver algumas coisas. Acordei de manhã, falei, eu vou tentar meditar no ônibus e não pude. Mas Deus é responsável por nós, amém? Amém. Amém. Então em Atos 19, está escrito, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo
tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles foram batizados e não sabiam. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Eles foram batizados no batismo de João. Porque João não usou o nome de ninguém. É verdade. Precisava de um profeta agora aqui para mostrar para você o verdadeiro batismo. O porquê que João batizou com água. Amém. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Amém. Você observa que as escrituras elas estão alinhadas. Glória a Deus. O nome que não foi usado lá atrás é o nome que está sendo manifestado agora. Amém. Eles não podiam usar nome algum, porque quem ia colocar esse nome é Deus, Amém. não é o homem. Continuando no versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os que ouviram a Paulo. Porque Paulo agora estava trazendo a eles a continuação do batismo de João. Amém. Amém? Então não adianta, meus amados, as pessoas falam assim: no passado não tinha isso. Você está vivendo hoje. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Glória a Deus. É uma sombra do Novo. Amém? Vamos ver o que o William Branham disse em uma de suas mensagens. Citando Paulo, ele disse na mensagem Coríntios, livro de correção, no parágrafo 37, irmão Branham disse: agora, Paulo estava tentando levar isto para aqueles coríntios. Além disso, irmãos, eu preferiria que não ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Ele está citando Coríntios. Todos debaixo da nuvem. Passaram pelo mar. E todos eles foram batizados, foram para o deserto. E foram batizados em Moisés. E todos eles foram para o deserto. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Amém. Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. Porque essas pessoas passaram pelo batismo do Jordão, do Mar Vermelho. Amém? Amém. Eles passaram pelo batismo e acharam que já estava tudo resolvido. Agora Jesus está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. Não é porque você passou pelo batismo que você está salvo. Existe um caminho a ser trilhado. Amém. Amém? Amém. William Branham ainda diz na mensagem Coríntios, livro de correção, no parágrafo 44, ele diz: eles foram todos batizados em Moisés através do Mar Vermelho. Todos eles seguiram aquele mesmo ser espírito, a nuvem e a coluna de fogo. Todos eles foram guiados pelo mesmo anjo. Amém. Todos eles saíram através do mesmo pastor. Todos eles foram batizados no mar. Todos eles foram batizados. Mas, irmãos, não fique descansado apenas no batismo. Se você parar no batismo, sabia que a primeira etapa do batismo é o Espírito Santo?
Tudo é Deus que faz. A primeira etapa é o Espírito Santo, a segunda é o Espírito Santo e a terceira é o Espírito Santo. Amém. Porque é uma obra de Deus. Aí porque você foi batizado e é uma obra do Espírito Santo, você acha que já está batizado, já está selado e não está. Você apenas passou pela primeira obra. Israel passou apenas pelo batismo, achou que estava salvo. Não deixa Satanás tirar sua salvação. Todos eles saíram através do mesmo pastor. Todos eles foram batizados no mar. Todos eles comeram daquele maná espiritual. Eles comeram do maná. Eles se alimentaram da palavra. E aquele maná era Cristo. Amém. Cristo descendo. O maná descia cada noite do céu. E perecia aqui para sustentar o povo. E a sua jornada. E Cristo desceu do céu. E Cristo desceu do céu e deu a sua vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo desceu e o que aconteceu? O irmão Brão disse, se tornou o nosso maná. Amém. Jesus é o seu maná. Jesus é o alimento que você precisava. Acho que vocês já leram nas mensagens onde o profeta nos dizia assim, ó. Para que você possa viver, alguma coisa tem que morrer. Para que você possa viver, um pé de alface teve que morrer. O pé de arroz teve que morrer. Um boi teve que morrer. Ele estava levando isso para Cristo. Amém. E na nossa vida espiritual, para que você possa viver, alguém tinha que morrer. É verdade. Aí o William Branco está dizendo, e Cristo desceu e era o nosso maná. Ele está alimentando você até agora, porque Cristo é a palavra. Amém. Amém. É o seu maná, o maná escondido. Uma coisa é você se alimentar do maná escondido. As pessoas se alimentaram do maná. E os eleitos se alimentam do maná escondido. O que é o maná escondido? É a vida de trás do maná. Amém. Às vezes a pessoa vai comer uma certa comida aí, mas ela não sabe o nutriente que está ali naquela comida ali. Muitos se alimentaram do maná e os filhos de Deus se alimentaram do nutriente do maná. É o nutriente que te faz crescer na palavra. Amém. Te fortalece a cada dia. Amém? Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Então, amados, antes de pararmos, né? Só queria que os irmãos entendessem essas coisas. A primeira etapa do batismo, da salvação, são 3 etapas da graça. A primeira etapa é o batismo. E tudo que Satanás vai fazer é cegar você em torno desse batismo. Então pessoas já ligaram para mim perguntando, mas por quê? Se Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu disse, Jesus não mandou repetir. Ele mandou batizar em nome do Pai. Em nome do Filho, em nome do Pai. Amém. Aí você sabe qual é o nome do Pai. Glória a Deus. E o Pai colocou o nome no Filho. Amém. É por isso que Paulo teve que rebatizar essas pessoas. Porque essas pessoas agora elas precisavam levar o nome do Pai. Que é Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo teve que trazer de volta isso. E quando a palavra se manifestou nesses últimos dias, através do profeta William Marion Branham, ele não podia trazer uma mensagem diferente. Amém. Ele tinha que levar você de volta para a mesma mensagem que Paulo pregou. Amém. É por isso que ele disse, se os de Paulo entrar, os meus também entram. Porque eu preguei o que Paulo pregou. Glória a Deus. Eu ensinei da mesma maneira que Paulo ensinou. Paulo ensinou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou ensinando o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você observa que ele levou as pessoas de volta. Verdade. É a mesma mensagem. É o mesmo ensinamento da palavra. Graças a Deus. Nós não podemos, amado, descansar enquanto você não alcançar aquilo que Deus tem dado para você. Amém. As pessoas elas desistiram no caminho porque elas não creram. Elas esqueceram o que Deus tinha falado. Quando Deus disse a eles que levaria eles a uma terra que manava leite e mel. Não foi isso que Deus disse a eles? Deus não pediu para que eles parassem. Deus não pediu para que eles desanimassem.
Você tem que ter fé na palavra. Amém. Amém. Você tem que ter fé. A fé e o amém estão juntos. Glória a Deus. Quando você pede algo a Deus e você diz amém, você está dizendo, eu tenho fé nisso. Por isso estou dizendo amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças eu dou a Deus todo momento da minha vida. Amém? Amém. Amém. Então Jesus deixou as pessoas cientes do batismo correto. O nome correto você já sabe. Aqueles que não entendem ou não querem entender, eles vão ficar procurando válvulas de escape. Vão ficar procurando saída. Mas só existe uma saída. O irmão Claudinho estava conversando comigo. Eles chegaram a falar que o irmão Brano era Jesus. Sim. Mas por que eles chegaram a dizer que o irmão Brano era Jesus? Porque era o mesmo espírito nele. É verdade. Por isso que ele disse, se fosse o espírito de Beethoven em mim, eu iria compor música. Se fosse o espírito de um jogador de futebol, você iria jogar bola. É verdade. Você faria as obras de um jogador. Você faria as obras de um cantor, porque é o espírito de um cantor em você. Aquele cantor que traiu a palavra de Deus a troco de 30 Cadillac, Elvis Presley. Se fosse o espírito de Elvis Presley na pessoa, a pessoa estaria cantando as músicas de Elvis Presley. É verdade. Mas se é o espírito de Deus em você, você vai fazer as obras de Cristo. Amém. Não tem como você fazer outra obra se aquele espírito não está em você. É verdade. O irmão Brano disse que Deus está aqui nesse momento para concluir a obra. Então você hoje é uma obra concluída de Deus. Amém. Tenha isso em mente, você é uma obra concluída. Jesus foi uma obra concluída. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós somos a continuação da doutrina dos apóstolos. O profeta fez questão de enfatizar isso. Então não podemos estacionar na palavra de Deus. Estamos aqui para tomar do pão, para comer o pão e tomar do vinho. Amém. A Santa Ceia. Eu volto a repetir. Por que não tem fermento no pão? Porque o fermento simboliza o Corpo. pecado. Fermento. Fermento. Então, se no pão não pode ter fermento porque simboliza o pecado, o pão simboliza o corpo de Cristo. Sim. Porque não tem pecado no corpo de Cristo. Então, quando você faz o pão sem fermento, porque não tem pecado nele. Agora, se você é parte de Cristo, não pode ter fermento em você. Amém. O fermento é o pecado. Agora, se você vai se alimentar de algo puro, com o pecado em você, você está se contaminando. Paulo nos disse isso. É por isso que no meio de vocês, meus irmãos, existem muitos doentes. Porque eles não examinam o corpo do Senhor. Eles levam qualquer vida qualquer vida diante das pessoas do mundo. Não levam uma vida digna. Gente, quando você examina a palavra de Deus, Deus agora está sendo obrigado por você. Ele vai cuidar de você. Você confessou os seus pecados para ele. Você não precisa confessar para o pastor. Nós não somos denominação que eles tiram a pessoa. A fulano não vai tomar da ceia porque ele está em pecado. Você não sabe o que ele se acertou com o Pai. Amém, é verdade. E se você falar, eu não vou tomar da ceia porque eu pequei, aí você está dizendo que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus. Não existe pecado maior do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre todos os pecados. Amém, graças O sangue a Deus. o sangue de Jesus, foi o que eu comentei com o irmão Claudinho, podia redimir a Lúcifer. Chegaram a falar para mim de Caim, mas eu vou um pouquinho mais além. O sangue de Jesus poderia redimir Lúcifer. Porque se eu falar para você que o sangue de Jesus não era capaz de redimir Lúcifer, eu estou dizendo para você que Lúcifer está acima do sangue. E nada está acima do sangue. Então, se o sangue de Jesus poderia redimir até Lúcifer, imagine você que é uma semente. Amém. Deus disse, eu não posso esconder nada de Abraão, porque ele é semente minha. Glória a Deus. Abraão é filho meu, eu não posso esconder nada dele. Eu não posso ocultar a palavra dele. E nós somos sementes de Abraão. Se Deus não podia esconder algo de Abraão, por que ele vai esconder da semente? Não pode, você estar ligado Amém. na palavra. Você é a continuação disso. Amém. Então, quando Deus chegou diante de Abraão, Deus disse a ele tudo o que ele ia fazer. O plano de Deus foi revelado a Abraão.
E Deus está aqui hoje para cuidar dessa outra parte de Abraão, que são essas sementinhas que são vocês. Amém. Então Deus está aqui, da mesma forma que ele esclareceu para Abraão o que ele ia fazer, ele está aqui para esclarecer para você o que ele vai fazer, Amém. o que ele já fez. Glória a Deus. Amém. Você só precisa aceitar. Da mesma forma que o sangue de Jesus não podia redimir Lúcifer porque ele não aceita, é porque ele não consegue aceitar. Só por isso. Mas o sangue está acima de tudo. Amém. Qualquer assassino, estuprador, pessoa que já matou pai, mãe, tia. Ah, para ele não tem jeito. Tem jeito porque o sangue está acima. Amém. Amém. Agora imagina você que está batalhando, dando um passo aqui, cai ali, levanta aqui. Você quer alguma coisa? O sangue está sobre você. Glória a Deus. O assaltante da cruz, o bandido que estava lá crucificado. Eu não sei o pecado que ele cometeu. Mas uma certeza eu tenho, não estava acima do sangue de Jesus. Por isso que Jesus, em verdade, eu vos digo, Amém. estarás comigo no paraíso. Agora, quando as pessoas pensam que aquele rapaz foi com Jesus naquele mesmo dia. Jesus disse, em verdade vos digo hoje, estarás, futuro, Amém. estarás comigo no paraíso. Não é você estar, você estará no paraíso comigo. Todos os que morreram, ninguém vai ressuscitar, a menos que a noiva seja o último eleito entre. William Branham está na sepultura agora, o corpo físico. Ou os ossos agora. William Branham pode ressuscitar antes que Deus termine o processo com a noiva? Não. Só que existe mensagem aí, mensageiros, pregadores da mensagem, que William Branham tem que ressuscitar primeiro para chamar a noiva. Está entendendo isso? A mentalidade desses ensinadores da mensagem. Se eles não podem ser perfeitos sem nós. É verdade. Se eles não podem ser perfeitos, primeiro, depois que você entrar, o último eleito entrar. Depois que Deus encerrar aqui, aí sim, eles podem ser aperfeiçoados, porque você foi aperfeiçoado primeiro. Amém. Nós temos que ter a palavra em linha. Da mesma forma que você tem que ter o batismo alinhado. Você vê que Jesus defendeu isso quando ele falou do batismo de João, porque as pessoas não criam. E as pessoas não creem hoje no batismo do Senhor Jesus Cristo. Quando você mostra o batismo, eles falam assim, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro, do que com João. Já me falaram isso. Quando me falaram, eu falei, então Pedro está no inferno, João Batista está no inferno. Ele falou, não. Eu falei assim, bom, se você prefere ficar com Jesus e com eles não, foi porque eles erraram. Esse povo não tem saída, gente. Vocês têm uma saída que é Cristo. Amém. Vocês estão alicerçados na palavra. Glória a Deus. Estamos alicerçados. Sabemos em quem temos crido. Amém? Amém. Amém. Eu vou encerrar com essa mensagem aqui ainda de Coríntios, livro de correção. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que tá bom, é quase a mesma coisa, irmãos, de onde nós lemos. Onde o irmão Branham diz que todos eles foram para o deserto. Todos foram. Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade do Pai que está no céu agora? O que é fazer a vontade dele? É você não fazer nada. Não fazer nada, sair da frente. A vontade de Deus para você é que você deixa ele agir. Porque quem é que faz a obra não é Deus? Amém. Enquanto você estiver no meio, você é uma parede entre Deus e o diabo. É aquilo que a pessoa estava falando. Que existia um homem em cima de um muro e os salvos do outro lado e o inferno do outro lado. E as pessoas, os salvos, falando para ele, pula para cá, venha para o nosso lado. E Satanás bem quieto, assim, ó. Aí o servo do diabo chegou e disse assim, por que o Senhor não fala nada?
O diabo disse, enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Você precisa tomar uma decisão. Enquanto você estiver em cima do muro, você é dele. Existe um muro entre Deus e o diabo. Esse muro é você. Porque você não pende nem para um lado e nem para o outro. Deus precisa agir e você está ali atrapalhando o andar de Deus. Mas quando você diz, Senhor, eu não posso. Senhor, eu vou renunciar à minha mente. Senhor, cuida da minha mente por mim. Trabalhe através de mim. Anda através de mim. Converse com meus amigos através de mim. Você vai ver que você vai trazer muitos amigos para a igreja. Porque agora já não é você, é a mente de Cristo em você. Amém. Agora você saiu do muro. Você está do lado da palavra. Não deixa, Satanás não está preocupado. Ele sabe que enquanto você não tomar uma decisão, você é dele. Você pode estar 99%, o profeta diz, que 99% da mensagem é o reino de Satanás. Se você conhecer a mensagem 99%, Satanás vai usar aquele 1% para reinar em cima de você. Você precisa se desligar de tudo. Amém. Deixa que Deus haja através de você. Se você já passou pelo primeiro estágio do batismo, da justificação, agora é a santificação. O que é a justificação? É Deus tirando você do mundo. E a santificação é Deus tirando o mundo de você. Amém. E depois que Deus tirou o mundo de você, Ele vai vir e vai selar você, porque agora você é dele, ninguém te toca mais. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão conectados conosco nesse momento. Amém. Vamos fazer como fizemos no culto passado de Santa Ceia. Iremos parar essa transmissão, porque agora é um momento íntimo de Cristo e sua igreja. Amém. É o momento do partir do pão. Eu espero que essas pequenas palavras possam alcançar o coração de cada um de vocês. Pai Santo, eu peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que abençoe meus irmãos nesse momento, ó Deus. Acrescente a saúde, o entendimento de cada um. Essa é minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória. Graças a Deus. Amém. O irmão Claudinho quer cantar um hino? Canta mais um hino para a gente já passar para outra parte.